no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, estamos no ar com mais um podcast Vet e Saúde. Hoje estamos aqui com as nossas convidadas, nossa querida amiga Cassandra. Tudo bom, Cassandra? Muito obrigado pela visita, né? E a nossa convidada, a doutora Natália, das duas da AgroSul, né? Vieram falar um pouco aqui de zoonoses na vida dos nossos pets, tá? Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ok. Meninas, vamos começar aqui com a Natália. Explica um pouco aí das coisas principais zoonoses que temos aí nos nossos pets. Bom, então hoje quando a gente fala das principais zoonoses de cães e gatos principalmente, a gente tem as eumintoses, que são as verminoses, as mais conhecidas, né? A gente tem a raiva, também a gente teve um caso recente de raiva canina aqui, então acho que é bem importante a gente lembrar que a raiva também acomete cão e gato. A gente tem os protozoários também, então a giardia hoje acaba sendo aí um dos mais conhecidos e frequentes na clínica de pequenos animais e que a gente precisa sempre aí manter os nossos animais tratados com a prevenção em dia para que a gente evite então essa contaminação para os humanos, né? E também a gente precisa sempre lembrar que pulga e carrapato também podem trazer riscos à saúde. Então também são consideradas aí, tem algumas situações que a gente também pode estar considerando como zoonose. É uma coisa que a gente tem que lembrar também, como a gente tem regiões com enchentes, né? A gente passou por aquela tragédia no Rio Grande do Sul ano passado, mas aqui em Santa Catarina nós temos várias situações. E aí tem que lembrar da leptospirose também, né? Que tem essa contaminação muito intensa, as pessoas muitas vezes não têm como estar usando equipamento de proteção individual, né? Então tá de bota, tá de luva, porque elas estão com muitas vezes a água na metade da casa, né? Ou no telhado, mas a gente tem contato com algumas bactérias que podem estar presentes tanto no ser humano, né? Então as zoonoses são doenças que têm essa comunicação tanto dos animais, e aí qualquer tipo de espécie, desde morcego, no caso da raiva, leishmaniose a gente pensa muito em urina do rato, né? Então o rato, se ele está contaminado com essa bactéria e o humano tem contato, ela vai ter contato com essa doença também, né? Sim. Lembramos que a leptospirose vem ainda nas enchentes, né? As nossas ruas enchem de água, né? E onde estão o quê? Os ratos que estão nas canaletas, né, dos esgotos, e vem essa urina e contamina não só os animais, mas como os humanos também, né? Conte um pouquinho para nós as principais vacinas aí que vocês recomendam aí para os nossos cães e gatos para prevenir as zoonoses. Bom, hoje a gente tem até as recomendações internacionais, a gente tem um guia que se chama WASAVA, que são diretrizes internacionais de vacinação, que eles preconizam ali o que é essencial hoje para cães e gatos. Obviamente, cada país tem a sua legislação local também, mas quando a gente fala de uma maneira geral, a gente tem as múltiplas caninas, que são as famosas V6, V8, V10, Sim. que fazem aí a prevenção das principais doenças virais que acometem cães, mas quando a gente fala da V8 e da V10, a gente também tem ali a proteção contra a leptospirose, né? Então, é sempre muito importante a gente ter isso em dia para prevenção. Além disso, a gente tem a vacinação contra a raiva, também para cães e para gatos. No caso de gatos, a gente também tem aí as nossas múltiplas, que também são vacinas recomendadas, e a gente vai entender sempre um pouquinho qual é o estilo de vida de cada animal, para que a gente adapte o protocolo de acordo com a necessidade de onde ele vive, do estilo de vida, né, o que está em volta dele ali. Então, é algo que é sempre muito importante a gente fazer essa primovacinação nos filhotes e depois a gente faz aí as revacinações conforme o passar da vida desses pets. É uma questão com relação à vacina que é bem importante. Claro, sempre procurar um médico veterinário para fazer esse ato de vacinar. Perfeito. Porque vacinar é diferente de imunização, né? Então, vacinar pode ser considerado o ato de aplicar a vacina, então a gente está colocando o animal em contato com antígenos, só que o veterinário é o profissional capacitado para avaliar se aquele animal pode receber a vacina ou não, né? Então ele tem que estar saudável, ele tem que estar bem alimentado, ele tem que estar desverminado para receber. Qual a vacina para a idade dele, né?
E isso, qual é a idade que a gente começa Sim. também a vacinação? E o mais importante é que dentro desses guidelines, né, que a Natália falou, do ASAVA, que é um direcionamento para o médico veterinário, quando que a gente termina essa última dose de vacina? Então, quando a gente está falando de filhote, a gente fala esse termo primovacinação, né? Mas a gente pode pensar nos adultos também, revacinação uma vez por ano. Mas pensando nesses filhotes, quando que eu termino a última dose de vacina? Isso é muito importante, Sim. isso a gente tem que estar alinhado com o que tem de novidade dentro da medicina veterinária. E a nossa profissão a gente é suspeito para falar, porque a gente ama a nossa profissão. Com certeza. Mas ela evolui muito rápido e ela tem que ser sempre acompanhada com o congresso, com os promotores técnicos que visitam os colegas clínicos, né? Então, a nossa área PET ela é muito interessante porque ela é dinâmica. Ela sempre tem que ser... Ela está evoluindo, ela está se transformando para um caminho melhor, mas a gente precisa contar com os colegas tendo essas atualizações e com o tutor recebendo a informação correta e também fazendo o que ele deve, cada um no seu papel, né? Ótimo. Conta para nós então, Natália, o nosso principal protocolo vacinal aí, qual que é a frequência aí que deve ser administrada as vacinas nos nossos cães e gatos aí? Bom, quando a gente fala em cães, pensando lá no filhotinho, quando ele está por volta ali dos seus 42, 45 dias, é onde normalmente, hoje na clínica, a gente inicia o protocolo. Sim. Mas uma coisa que até as próprias atualizações das guidelines do ASAVA preconiza muito hoje, está mais relacionado à data de término do protocolo vacinal Sim. do que o início. Ok. Então, não existe muito uma receita de bolo. Então, como a Cassandra comentou, né? Por isso que é importante o médico veterinário estar fazendo esse protocolo e estar sendo responsável por isso. Porque o que acontece? Quando a gente fala de um filhote, isso é tanto para cão quanto para gato, a gente tem ali a presença dos anticorpos maternos, que são ali os anticorpos que a mãe passa para o filhote a partir ali do colostro, né? E é o que vai fazer a imunidade do filhote ali naqueles primeiros momentos da vida dele. Mas esses anticorpos maternos, eles ficam circulantes em cães e gatos até 16 semanas de vida dele, então até ali por volta dos seus 4 meses, ou até um pouquinho depois. E esses anticorpos maternos, muitas das vezes, eles neutralizam os anticorpos da vacina. Então, é por isso que a gente, hoje é difícil falar, um filhote eu faço 3 doses, 4 doses. Hoje a resposta é muito depende de quando inicia e de quando vai terminar. Então, se eu inicio ali um protocolo por volta dos 42, 45 dias, eu obrigatoriamente vou precisar fazer a última dose ali por volta das 16 semanas ou mais. Então, dependendo do intervalo que é dado, às vezes um filhote vai necessitar aí de 5 doses de uma múltipla para garantir aí que a gente tenha uma imunidade, né, gerada ali a partir dessa vacinação. E como eu disse, isso é tanto para cão quanto para gato, envolvendo as vacinas múltiplas. Sim. E quando a gente fala na vacinação de raiva, ela normalmente é indicada ali por volta das suas 16 semanas também, com uma dose. E aí depois a gente faz as revacinações anuais para garantir que esse animal permaneça imunizado, né? E até aproveitando esse gancho, a gente até nem usa mais hoje a questão do reforço vacinal. A gente fala que a gente faz uma revacinação depois. Porque aquela vacina que a gente vai fazer 1 ano após, quando o animal já está ali por seu Quando ele é 1 ano e adulto, pouquinho, né? quando ele já é adulto, a gente faz hoje essa dose para garantir que ele tenha tido essa soroconversão e que ele tenha criado anticorpos. E se porventura houve ali alguma interferência de anticorpo materno nessa fase inicial do protocolo, até ali os 4 meses, é aquela última dose, depois de 1 ano, que vai garantir então que esse cão, né, já adulto, e esse gato estão realmente imunizados. E aí, fora isso, depois a gente tem as vacinas complementares, que a gente também vai fazendo ali o protocolo de acordo com a necessidade do animal. E o legal que é sempre a gente reforçar, tanto para o médico veterinário até para os tutores depois, é individualização de protocolo. Então, cada conversa com o médico veterinário é uma conversa única. Então, naquele ano, naquele dia que foi feita a consulta, como está o seu estilo de vida agora? Aonde você passeia com o seu cachorro? De repente, num ano, ele tinha um cachorro só, e aí no outro ano ele tem um cachorro, um gato e um periquito em casa. Né? Então, quando nós temos contatos com outras espécies no mesmo ambiente, a gente muda a conversa também.
Então, muda a conversa no consultório, pensando já nas zoonoses, pensando em tudo que pode se contaminar, mas pensando na qualidade de vida de todo mundo, inclusive dos humanos que estão no mesmo ambiente. Né? E lembrando que temos que vacinar todos os animais que estão na casa, né? Tanto a verificação quanto a vacinação é importante fazer para todos os animais que estão em casa, né? E os idosos também, né, Matheus? Porque tem muita gente que acredita que é uma fake news, que idoso não precisa receber mais vacinação, né? Então, se fala muito de filhote, se fala muito de revacinação anual, e aí chega... Estão esquecendo dos velhinhos, Isso né? a gente ouve com frequência, tá? É meio preocupante. Depois dos 8, 9 anos, eu não vou mais fazer vacinação no meu idoso, porque ele fica direto em casa, pode fazer mal, vai sobrecarregar algum órgão. Sim. E não tem nada disso. A gente realmente precisa dar atenção para a imunização deles também na melhor idade, né? Isso aí. E, Cassandra, explica para nós assim, o que a vacinação dos nossos animais de estimação contribui assim, para a nossa saúde pública. Nossa, é primordial. Quando a gente fala de vacina, tanto da vacina PET como a vacina de grandes animais, né? Porque a gente tem a questão de febre aftosa, por exemplo, em bovinos. A gente tem algumas doenças que são específicas de equinos também. Mas vacina foi um dos fatores que ajudou a gente a viver mais tempo. Né? Então, quando a gente tem... Claro, todas as questões de saúde pública, de higiene, de água encanada, por exemplo, isso interfere muito, isso também ajudou no nosso aumento de expectativa de vida. Mas quando a gente faz vacina, a gente tem mais animais que são imunizados, eles acabam protegendo, inclusive, os animais que não têm vacina. Então, quando a gente tem... O ideal seria pensar em imunização de rebanho, que a gente fala. Inclusive, e o rebanho no sentido de população. Não só de bovinos e equinos, né? Então, se a gente tem muitos animais, por exemplo, muitos cães naquele bairro ou naquela cidade que estão com a vacina em dia, os animais que, de repente, são imunossuprimidos por alguma doença, ou um animal que não é competente para responder, porque a gente tem algumas exceções, então a gente protege aqueles que são desfavorecidos de alguma maneira, por causa de ter menor pressão do vírus naquele ambiente ou daquela bactéria. Então, o ideal é sempre aumentar o número, essa taxa de vacinas, para que essa população que está imunizada proteja os outros que não estão, inclusive diminuindo a chance de ter zoonose. Né? Então, se a gente tem mais animais vacinados, por exemplo, para a leptospirose, a chance de ter algum humano contaminado vai ser menor. Tem vários continentes que eles fazem essas campanhas de vacinação para raiva, porque existem milhares de pessoas que morrem no planeta Terra com raiva. A raiva é 100% fatal. Depois que começam os sinais clínicos, é muito difícil ter essa reversão, tá? Então, a raiva é uma coisa que sempre chama a nossa atenção, porque ela é super fácil de ser controlada com vacina. Ela é 100% controlável com vacina. Sim. Então, não tem cabimento em 2025 a gente ter pessoas morrendo de uma doença que poderia ser controlada com vacina. E vacina em cachorro e gato, né, uma vacina que é um custo bem acessível, é uma dose uma vez por ano. Então, realmente, essa informação tem que ser espalhada, né, para todo mundo. E falar que as vacinas que são usadas hoje na veterinária, até eu brinco com meu pai lá, que é médico, que as vacinas dos veterinários são a tecnologia muito, muito evoluída, né? Muitos testes são feitos, muitas, né? Até se chegar a ser o uso propriamente dito, né? São feitos muitos testes, muito trabalho científico em cima, né? A gente tem como garantir a eficácia dos nossos produtos, né? Nós trabalhamos com uma empresa que é referência no mundo inteiro, é uma multinacional. A Boehringer tem toda uma linha de biológicos e tem um know-how de medicação humana, inclusive, né? De referência. Mas quando a gente fala de vacina em PET, a gente tem muito orgulho porque nós trabalhamos com referências mesmo. Sim. Então, a gente tem como dizer, olha, se é um animal imunocompetente, você faz de maneira correta, é um médico veterinário, né, avaliando aquele animal, ele está recebendo o protocolo, ele vai ficar protegido. E ele também está protegendo as pessoas que estão ao redor dele. Né? Então, são vacinas que a gente tem muito orgulho de trabalhar porque a gente consegue entregar eficiência, né? Ótimo. E, Natália, assim, falando assim, práticas de higiene aí, o que são essenciais aí para os donos, os proprietários, os tutores aí que estão nos assistindo, né? O que tu acha de práticas de higiene que devemos utilizar nas nossas residências, nos nossos cães, nos nossos gatos? Bom, eu considero uma prática fundamental de higiene a questão da própria vacinação também, né? Porque como a gente está conversando aqui, através dela a gente consegue estar prevenindo aí inúmeras doenças, tanto para eles quanto para nós também. A questão do vermífugo, sempre muito importante estar em dia. Os banhos
recorrentes, né? Então, o gato, a gente sabe que faz ali a questão da sua autolimpeza, né? O gato nem sempre precisa de banho, dependendo da situação onde ele se encontra, obviamente, né? Mas os cães necessitam aí desse banho mais frequente, até para a gente evitar problemas de pele lá na frente também, né? Mas eu elencaria, assim, ó, num dos principais pontos. O vermífugo tem que estar em dia, controle de pulga e carrapato também precisa estar em dia, e a vacinação. Então, eu considero esses 3 itens indispensáveis quando a gente fala na questão de higiene mesmo. O que eu gostaria de complementar, que a gente até estava rindo, né, antes da nossa conversa aqui, que quando começou a pandemia, né, então quando começa em 2020, muda todo o nosso conforto, muda toda a nossa realidade, e aí a gente precisa ensinar as pessoas a lavarem as mãos. Sim. Que deveria ser uma coisa de hábito sempre, mas a gente percebeu que realmente a gente tinha que ensinar esse hábito. Então, quando a gente tem cachorro e gato em casa, o ideal também é continuar lavando as mãos. E se, por exemplo, a pessoa está brincando com o animal ou por algum motivo ela tem uma mordida ou tem um arranhão, ela também tem que lembrar de lavar com água e sabão esses arranhões. Porque tem algumas questões ambientais até. Então, tem um fungo, por exemplo, que fica ali na terra. Então, a pessoa está lidando com a horta e aí pode ter contaminação de algum parasita, pode ter contaminação desse fungo ir direto para essa arranhadura. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem bastante a doença da arranhadura do gato. A gente pode ter a questão dos alimentos também. Então, quando a gente fala veterinário, é importante ir pensando em saúde pública. Então, a gente também dá a recomendação de higienizar os alimentos, né? Sim, sim. Então, nós temos algumas contaminações que vêm através da comida, não através do gato e do cachorro. Né? A toxoplasmose, por exemplo. É mais fácil você se contaminar comendo uma carne crua, né? Uma carne que não foi cozida de maneira correta. Fácil mal lavado. Nossa, comeu salada na rua. Você está indo num lugar que é higienizado de maneira correta? Você faz isso em casa? Sofre sempre quem sofre é o gato, né? Sempre. Às vezes tem aquele médico mal informado que fala para grávida, para gestante, você tem um gato, se livra do gato, né? E não está por aí. Eu acho que isso já foi comprovado, que tem muita gente que tem toxoplasmose e nem gato tem em casa, né? Isso, então essa questão de higiene também lembrar do banheiro, né? Então, o que a gente faz com os dejetos do nosso animal? A gente, por exemplo, tem gato em casa, então você tem que limpar o banheiro do gato com mais frequência. Inclusive, ele agradece, porque ele é super higiênico. Com certeza. Então, ele talvez nem use da maneira correta se a gente não for lá e for limpar esse banheiro dele, né? Aí. Então, usar um granulado que for mais adequado para a espécie, procurar respeitar, não ter perfume forte, por exemplo, né? Os felinos não gostam. Então, quando a gente fala de higiene, a gente também fala de conforto e de bem-estar para eles. Então, tudo isso o veterinário dá essas dicas durante o consultório, né? Durante a consulta. Outras coisas que são importantes, não ter dejeto na frente de casa. Então, quando a gente acumula a questão das fezes que você retirou lá do cachorro e deixou na frente de casa, ou deixou em algum canto, né, perto da horta, por exemplo, já vai contaminar o solo. Papelão, a papelão atrai barata. Né? Então, barata para dentro de casa, a gente tem contato com doença, rato também, roedor adora. Né, os gatos de rua que ficam circulando, aqueles que dão aquela voltinha assim de noite, né, que a pessoa deixa dentro de casa, mas de noite ela tem acesso à rua. E aqueles da rua que vão lá, vão comer a ração do rapaz ali da casa, né? E defeca na outra casa, por exemplo. Então, essas questões ambientais de limpeza, de não deixar dejeto, não deixar resto de material, né, procurar sempre deixar um quintal limpo. Isso ajuda na questão de higiene da nossa e evitar essas zoonoses. E eu acho que é até importante a gente reforçar, cada vez mais os cães e os gatos estão indo para dentro de casa, né? Então hoje a gente até fala que ele é um membro da família, quando não é o filho, né? Então hoje o termo pai de pet, mãe de pet já vem sendo muito utilizado, né, em algumas situações. E aonde que estão esses pets? Ele está no sofá, ele está na cama. E eu sempre brinco, assim, a gente não vai dormir de pé sujo. Então, é importante, quando o cão, o gato, ele vai dar aquela voltinha, vai dar aquela passeada, e se ele vai para dentro de casa, ele vai para o sofá, ele vai para a cama, a gente também precisa higienizar, né? As patinhas. Tem produtos específicos para isso também, para a gente fazer essa higienização de forma mais frequente. Porque se ele está no sofá, ele está na cama, a gente também está deitado ali junto. Justamente. Até a questão do calçado também, né? A gente sabe que a gente leva a contaminação para dentro de casa, entrando com, né, passeou o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro.
Então, a gente teve contato também com algum parasita, com sujeira, com poeira, que a gente está levando para dentro da residência. E até a Cas levantou um ponto muito importante. Até quero comentar uma situação que aconteceu agora, recente, em Balneário Camboriú. Eu brinco, né? Balneário é uma cidade que ela está crescendo para cima. Sim. Então, com isso, a gente vê que os cães de pequeno porte predominam, mas principalmente os gatos. Tanto que a gente até fala, né, que a população de gatos, ela está ultrapassando a população de cães, e o gato, ele é aí o animal do momento, né? E vai ser cada vez mais. E a gente teve um surto de pulga em gato, dentro de apartamento. E a primeira impressão que os tutores responsáveis, né? Agora a gente não pode mais falar tutor, é o responsável. É responsável por cão e gato. Eles sempre traziam pra gente, não, mas eu não preciso passar ali um produto, um antipulga no meu gato, porque o meu gato mora em apartamento, eu moro na beira-mar de Balneário Camboriú. No último andar. Que esse gato vai ter contato. Mas os tutores, eles têm um hábito de vida saudável, eles correm na beira-mar. Então, o que a gente vê? Pulga, a gente leva no sapato, a gente leva na roupa. Principalmente onde a gente tem contato com areia. Então, é muito importante, mesmo aqueles animais que não saem de casa, estarem com, principalmente, seu antipulgas em dia. Isso. Porque a gente é o principal vetor que também está levando isso daí para dentro de casa. E falamos de... Eu lembro na época que eu tinha clínica, na questão de carrapatos e pulgas. Eu moro na cobertura do prédio, não tem contato de carrapato. Eram os piores lugares que tinham mais carrapatos, porque o carrapato está sempre subindo as paredes, né? Ele é nômade, né? Ele caminha muito. Onde a gente pegava mais carrapatos eram bem nas coberturas, né? E deixa eu falar para vocês, meninas, essa situação vocês falaram da pandemia, né? Nós já tocamos nesse assunto aqui em outras gravações. A pandemia aumentou muito o número de pets em casa, né? Tipo, as pessoas ficaram mais em casa, né? Muita gente não tinha animais e aumentou o número de animais. Sim. Vocês que trabalham com a questão de produtos para pets, como foi o aumento do consumo, né? E se o aumento também foi padronizado, se realmente todos os animais foram vacinados, se foram vermifugados, né? O consumo da ração, como é que foi? Aumentou? Bom, a gente viu que a pandemia mudou a vida de muita gente em vários sentidos, né? Sim. E o pet, obviamente, veio junto. Então, tem aquelas duas situações. A primeira de que foi no impulso, porque estava trancado dentro de casa, né? E se sentiu sozinho e, no impulso vai pegar um pet. E depois pensou no trabalho, que realmente é ter um pet, na responsabilidade que é atrelada a isso. Então, a gente viu, sim, de primeiro momento, um aumento nesse consumo, mas não foi todo ele que se manteve, principalmente por essa questão do estilo de vida. Uma coisa que a gente viu muito também é a prática do home office, né? Então, muita gente saiu dos escritórios, estava trabalhando em casa, e aí veio também os pets. Ou até mesmo aquele pet que não chegou na pandemia, mas que já estava ali, mas ele acostumou com aquele tutor em casa. E até a gente trouxe para o mercado, falando aí no mercado de nutrição, né? A Royal Canin trouxe para o mercado, eu brinco que é o alimento da pandemia para o cão, que ele chama Relax Care, que é um alimento voltado para tratar ansiedade. Porque depois, quando esses tutores voltaram para os escritórios, voltaram para a sua vida social... Esqueceram os animais. Esqueceu o animal e ele gerou uma ansiedade de separação naquele animal que ele chegou na época da pandemia. Então, ele estava acostumado a ter alguém ali o tempo inteiro junto com ele. Então, a gente, como mercado, indústria, também precisou trazer novos produtos para atender essa necessidade que foi gerada. Mas respondendo inicialmente a tua pergunta, sim, a gente percebeu um aumento, né, dessa população pet com a vinda da pandemia. E principalmente a questão de gatos. Foi o que a gente mais viu, pelo fato de estar todo mundo dentro de casa, né? O gato, ele tem muitas facilidades com relação a manejo, né? Então, ele não tem a mesma necessidade de repente, passear como um cachorro. Apesar de que a gente tem muitos clientes que adoram sair com o seu gato com o peitoral, eles já estão acostumando. Mas aí a gente tem essa necessidade realmente de exercício físico muito maior em cães, né? Até por conta da energia deles, por toda a fisiologia, enfim.
Mas a gente percebeu muito isso. Então, como mais pessoas adotaram os animais, então o nosso mercado, sim, é um mercado que cresce, né? Ele cresce todo ano. Ele deu aquele boom, a velocidade de crescimento, tanto em medicações como em alimento, foi muito maior, 2020, 2021. E aí agora a gente passa por um processo de estabilidade em algumas coisas, né? Sim. Mas a gente tem uma taxa de medicalização no Brasil muito baixa ainda. Então, mesmo tendo muitas pessoas com animais, né, adotando, comprando, enfim, fazendo esse aumento das famílias com uma quantidade muito grande, a gente ainda tem uma taxa de medicalização baixa. Então, o que quer dizer isso? Nem todo mundo vai dar o remédio de vermes como deveria, nem todo mundo está fazendo as vacinas todo ano que são recomendadas. Então, a gente tem muito potencial de mercado, mas principalmente pensando em qualidade de vida para eles. Se a gente aumenta essa taxa de medicalização, a gente tem uma população saudável. Tanto de pet, tanto de quem tem contato e com os humanos também. Né? Eu até costumo comparar, o Brasil hoje ele é o segundo em maior população pet do mundo. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos. Sim. Mas se a gente for ver a taxa de medicalização que a gente tem nos Estados Unidos, é algo completamente exorbitante. O mercado pet lá fora ele está num patamar completamente diferente do nosso aqui. E a gente está no passinho de formiguinha para chegar lá também. Então, uma coisa que eu sempre bato muito na tecla e volta também a questão da pandemia, de ter adotado um pet para dentro de casa, essa questão de boa condição de saúde para ele. O pet, ele realmente cabe no orçamento familiar? Então, não é só a gente pegar, porque é bonitinho, pegar por impulso. Eu quero ter um animal em casa, né? E não tem condições, né? Não dá. Então, a gente precisa fazer essa análise financeira para ver se ele cabe no planejamento financeiro. Então, se a gente vai conseguir... Se realmente ele cabe na nossa casa também, se nós temos uma residência... Um espaço adequado, né? Quem é o responsável da família? Porque sempre normalmente as crianças pedindo de presente, que também dar animal, dar um ser vivo de presente, acho uma questão um pouquinho complicada. Com certeza. Escolher a raça certa. Isso. Não, eu quero um sem raça definida. Ok, que tamanho que ele vai ficar? Né? Eu tenho como ter algumas previsões no consultório veterinário. A gente tem o material da Royal Canin, da curva de crescimento, que é muito legal, para fazer essa previsão. Então, a gente vai pesando, vai avaliando o animal. Mas, assim, não é 100% de certeza, porque a gente está, né, contrariando o que todo mundo acha, que o veterinário tem bola de cristal, que a gente vai saber o que vai acontecer e fazer diagnóstico só olhando. Não temos. Justamente, eu ia falar bem isso, né? Da questão do... Veio o Natal, dão os animais de presente e depois... Páscoa acontece muito, coelhinhos da Páscoa, aniversário, né? Então, separar, assim, lembrar que é um ser vivo. Lembrar é ótimo, né? Reforçar que é um ser vivo. Mas essa programação que a Nath falou, né? Nós temos que ter uma programação financeira com tudo na vida, ok? Mas se a gente está responsável, por isso que a gente fala responsável por cães e gatos agora. Sim. Então, por isso essa troca do termo. O responsável pelo cachorro, o responsável pelo gato, responsável legalmente, é responsável pela nutrição, pela saúde. Então, não é só comprar acessórios e levar para tomar banho e ficar cheiroso. Não é só a foto na rede social, saúde. Né? É responsável em todos os sentidos e de saúde também, né? Isso aí. E, pessoal, gostaria de agradecer aqui o Carlinhos, aqui, o pessoal do Daniel, aí, o pessoal da produção, né? Pedir um pouco de desculpa, hoje estou um pouco gripado, né? Mas estamos aí. Queridos, eu queria que vocês falassem um pouco os principais parasitas mais comuns aí das zoonoses, que nós temos. Parasitas, como a Natália já falou no começo, né? Então, a gente pensa muito em verminose. Então, a gente fala muito do Dipylidium, né? Que é um parasita que é a pulga que passa para o cachorro, passa para o gato. O gato, como tem esse hábito de se lamber e se limpar o dia inteiro, que é o que a gente espera, é comum, é normal, ele vai se contaminar com o Dipylidium. Então, usar produtos que tenham, por exemplo, essa ação para o Dipylidium nos felinos. Né? A gente tem um produto na nossa linha que é o NexGard Combo, que ele já tinha na Europa, ele já tinha nos Estados Unidos, agora a gente tem à disposição do Brasil também. Então, dentro desse mercado veterinário, a gente consegue lembrar e saber o que tem de parasita, e aí pode ser através, né, da contaminação nas fezes, contaminação de hábito de ingerir ali, né, em contato, um brincando com o outro, cuidar com essa questão dos dejetos.
Toxoplasmose, como a gente já falou, que daí seria a questão de alimentação humana mesmo, né? Então, não comer carne crua, cuidar com limpeza de verdura. Mas quando a gente pensa em giardia, também é uma contaminação ambiental muito frequente. Então, que tipo de produto que eu estou usando na minha casa para fazer a limpeza? Né? É um protozoário, é um pouquinho mais complicado de fazer o tratamento. Então, sempre pensar em prevenção antes de pensar em tratamento já, com o que já aconteceu, né? Uma coisa que a gente lembra muito é de mosquito, né? Então, mosquito passam doenças para a gente, passam para eles também. Então, o que eu estou fazendo de controle de vetores? Né? Controle de parasita, mas controle de vetor. Também, né? Isso. Pensando em leishmaniose, pensando em girofilariose também. Né? Pensando em febre amarela também, a questão do mosquito envolvido. Sim. Então, como a gente tem muitos vetores, porque a gente mora num país tropical, né? Como diz a música, então a gente tem que ter controle com tela, a gente tem que usar repelente, a gente tem produtos para auxiliar o responsável, né, pelo cão e pelo gato. Então, ir atrás de sites confiáveis para pegar essas informações, confirmar com o médico veterinário, fazer essas perguntas é muito importante, né? E, Natália, como é que a gente pode prevenir e controlar essa infestação do caso dos parasitas aí, uma prevenção mais eficaz aí? Bom, quando a gente fala dos parasitas, eu sempre costumo lembrar que o vermífugo, ele não é preventivo. Sim. Então, a gente precisa fazer ele com uma frequência nos animais, né? A cada 3 meses, 6 meses, ou até mensal, dependendo do estilo de vida daquele animal. Porque, como eu disse, ele não tem essa ação preventiva. Então, ele limpa quando ele tem alguma coisa. Isso aí. E muitas das vezes, o cão e o gato, ele pode ser assintomático. Então, não é sempre que ele vai ter ali uma alteração nas fezes, não é sempre que vai ter uma diarreia. O ideal é que faça também em todos os animais de casa, né? Exato. E até porque, como a gente comentou antes, né? O cão, o gato, ele está em cima da cama. Ele está em cima do sofá. Então, na grande maioria das vezes, não é visível a olho nu também. Então, às vezes, ali, o cão está deitado no sofá, depois a gente vai lá e deita com a cabeça no mesmo lugar onde o cão estava. Bem isso. E se ele não está com o vermífugo em dia... E aí? Se eu não consigo ver, né? Inclusive desverminar os humanos, tá, Matheus? Os humanos também, verdade. A gente também fala isso no consultório. Tava aguardando. Então, toda a família sendo desverminada ao mesmo tempo. Isto. Usando produtos para desinfecção daquele ambiente, porque também outra coisa que é um mito, uma lenda urbana, é que parasita gosta de lugar sujo, né? E não é isso. O parasita, ele precisa ter um hospedeiro, ele precisa ter a alimentação ali que ele prefere, que pode ser o sangue, por exemplo, né, se a gente estiver pensando em carrapato, ele prefere o sangue de um cachorro. Ok, então eu preciso ter um ambiente sujo para ter esse carrapato? Não, eu preciso ter cachorro, eu preciso que o carrapato chegue ali, ele pode caminhar, né, subir até o 10º andar de um prédio, por exemplo. Então, uma casa limpa não quer dizer sem parasitas. Sim. Tá? Isso tem que ficar uma coisa bem clara. Então, usar produtos para limpeza, sim, para algumas coisas, né, vai ser importante para a nossa qualidade de vida, mas usar produtos adequados para aquele parasita com um produto associado ao mesmo tempo no animal. Isso. Até porque é algo que a gente vê muito comum na prática. Eu tô ali com o meu cão com pulga e carrapato. Ele vai lá e ele compra a medicação para o animal. Mas ele também precisa tratar o ambiente. Então, eu sempre falo, tem que tratar o animal e tem que tratar o ambiente. Isso. Porque se o animal ele está ali num ambiente que tem a pulga e tem o carrapato, e na grande maioria das vezes a pulga e o carrapato estão no ambiente, não no porque animal. Existem formas, né? Quando a gente fala da família ali, do ciclo de vida da pulga e do carrapato, né? Então, tem as formas adultas, em que elas estão em cima do animal, do hospedeiro, mas tem as formas jovens também. Então, por isso que é importante integrar, como a Natália falou, né? Falando de parasitas que, acho que comprovadamente que só temos 5% no animal, né, do que está no ambiente, né? Não, e as formas jovens a gente não enxerga, tem mais esse desafio, né? Isso, tem o ciclo do carrapato ali, que ele está no ambiente ou que ele está no animal, né? Então, quais são os sinais de alerta assim, de doenças zoonóticas em animais de estimação que temos aqui na nossa grande Florianópolis e a nossa comunidade aqui de Blumenau, aí na região de Blumenau ali,
em Santa Catarina. Bom, são os sinais mais variados, né? Então ele pode ser desde uma diarreia no Sim. cão, um vômito e uma diarreia no cão ou no gato, né? Indicando que pode ser que tenha ali algum verme, algum protozoário ali associado. Uma coisa que é muito importante a gente reforçar é a questão dos fungos de pele também. As famosas dermatofitoses, Isso então lesões de pele que também os cães e os gatos podem estar passando para a gente, né? Então, às vezes, uma feridinha, uma lesão de pele também é comum. Quando a gente fala muito da giroflariose, que é o famoso verme do coração, popularmente conhecido, né? Mas ele também pode estar alojado em outros locais, a gente só vai ver o sinal clínico no animal quando esse verme já está há muito tempo ali dentro. Pelo menos uns 6 meses. Pelo menos uns 6 né? meses. Então, assim, o que vale a gente reforçar é que muitas vezes os animais são assintomáticos. Então, ele está positivo, mas ele demora para manifestar um sinal clínico. Sim. Mas enquanto ele está positivo, ele está transmitindo. Então, por isso que a prevenção, eu sempre digo, a prevenção é o melhor tratamento. E quem deve orientar melhor é o médico veterinário, pessoal, né? Vale ressaltar que o profissional mais adequado, né, é o profissional médico veterinário para orientar. Nós estamos aqui passando algumas dicas, né? Somos 3 veterinários, né? E me diga AgroSul tem algum programa, ou já me coloco à disposição, né? Sim. Que muitos convidados vieram aqui. A gente está fazendo um projeto de educação das crianças nas escolas, né? Não sei se a AgroSul já tem algum projeto desse, ou podemos fazer. A AgroSul catarinense com as crianças a gente ainda não tem, né? Mas esse processo de educação ele começa na faculdade de medicina veterinária, né? Então ali nós temos futuros profissionais que eles têm que receber a informação correta. Então a gente já tem esse trabalho com visitações, com treinamentos de todas as nossas linhas. Perfeito. A gente faz treinamento, né, tanto de Royal Canin, então falando de nutrição, com as informações corretas, com Behringer, com Organati, as palestras, semana acadêmica. Mas esse contato de educação para a sociedade ele é muito importante. Até porque o veterinário, eu sempre gosto de reforçar isso, que nós fazemos parte também do sistema de saúde única. Sim. Então, quando o veterinário que aparentemente, né, ele atende cachorro e gato, ele fica só no consultório. O impacto desse profissional na sociedade é muito grande também. Muito grande. Nós estamos auxiliando, assim como os outros profissionais Não de só saúde, no tratamento, né? como na prevenção, né? Com certeza. Então, é bem importante integrar. Matheus, eu só queria reforçar, toda vez que tem alguma alteração de sangue, então, por exemplo, esse animal teve uma diarreia com sangue, não é normal. Ele teve diarreia, já não é normal. Sim. Aquele gato está vomitando, não é normal vomitar. Tá? Parou Então, de tem comer. algumas coisas que são alertas. Isso aí. Parou de comer, não está tomando água como deveria. Esse animal já está desidratado, ele já tem uma desbiose, ele já pode ter uma alteração ou com vírus ou com bactéria importante. Isso. Então, assim como o check-up e a prevenção são super importantes, também reconhecer essas situações de emergência tem que parar tudo que está fazendo e leva para o médico veterinário. Isso aí. Tem que intervir, né? Tá. E qual o papel assim, do tutor, do responsável assim, na prevenção das zoonoses dos seus animais de estimação, então? Levar ao veterinário, né? Limpar Com frequência. Com frequência, né? Não é só quando está doente ou quando vai tomar banho, né? Quando vai tomar vacina, né? É bom estar sempre se orientando, né? Das novas enfermidades que estão acontecendo, né? E como a vacinação regular e a vermificação assim, pode ajudar assim, na prevenção da zoonose, então? A gente sempre... A gente reforça muito isso durante as nossas visitas todos os dias. Sim. Aquele tutor que coloca a saúde do pet em dia, né? Então, deixa as vacinas recomendadas na data certa, o vermífugo usado conforme o risco de exposição que aquele animal tem, o protocolo individualizado, tudo isso é sucesso, né? Então, a gente consegue garantir a saúde deles. Sim. Eles já não estarão transmitindo zoonose. Eles estão protegidos, mas eles estão protegendo a família que está ao redor também, né, Nath? Porque quando a gente fala principalmente de leptospirose, nós temos uma vacina que ela protege o animal de não ter contato com a doença, não desenvolver a doença, e ele também vai proteger os humanos e os outros membros da família que estão ao redor, porque ele também não vai ser um portador são, por exemplo. Então, o tutor tem responsabilidade em que sentido? Em procurar essas informações,
levando no médico veterinário com frequência e usando os produtos que são seguros e que são corretos de serem usados conforme a idade, né, e indicação. Tá, Ótimo. é bem importante. E se falando assim de o que a gente podia dar uma cutucada nos órgãos públicos aí, o que eles podem fazer então para melhorar essa questão da zoonose assim no... Bom, eu acho que a questão de tirar os animais das ruas, a gente vê que isso vem melhorando, né? Mas ainda tem locais que tem bastante animal de rua. Até os programas de castração para esses animais que estão em situação de rua. E eu sempre falo assim, eu sou muito a favor dos projetos de castração para estes animais. Para a gente fazer um controle populacional do animal de rua. Não é o cão e o gato que já está dentro de casa com uma família. Isso é da responsabilidade do responsável daquele animal. Né? Não é a prefeitura que tem que pagar a castração do cãozinho que eu adotei lá na feirinha. Não, porque daí volta naquela questão do planejamento financeiro, prefeitura não, né? quem paga somos nós, né? Somos nós, Sim, verdade. sim. Então, mas eu acho que o primeiro ponto é cada vez mais a gente trabalhar para ter esses locais de abrigo que tenham boas condições sanitárias, que tenham os cuidados devidos para a gente tirar esses animais das ruas, fazer castração, fazer vacinação desse animal e também acompanhar, né, para que a gente consiga ter aí um melhor controle disso tudo. E educação, como tu falou também, né, Matheus? Além de mostrar por que é importante ter esse controle populacional, mostrar o que a gente tem à disposição para fazer de produtos, né, que ajudem nessa qualidade de vida, mas fazendo educação para as pessoas, para que a sociedade conheça, primeiro, o nosso papel, né, de como o médico veterinário é importante em vários setores, óbvio, mas os órgãos públicos têm que pensar nisso e a Organização Mundial de Saúde trouxe um dado que eu até anotei porque foi bem impactante. 75% das doenças infecciosas emergentes são de origem animal. Sim. Então, assim, quando a gente fala de controle, de zoonose, quando a gente fala de qualidade... Deu uma aumentada boa, que era 68 antigamente, né? 75%. Então, quando a gente fala de controle de vetor, controle de população, né, de cachorro e gato, controle desses parasitas, os órgãos públicos têm essa função também de dar esse suporte para a sociedade, inclusive de campanha de vacinação contra a raiva, né? Ótimo. Tem muitos lugares no Brasil em que tem essas campanhas e é a prefeitura que patrocina. Isso. Então, isso facilita para quem não tem, né, acesso e não tem condições, de repente, de pagar. Isso vem do Ministério da Saúde, eles têm essa parte desse recurso para isso, né? Eu vejo que lá no Nordeste tem bastante cidades que elas fazem todo ano. Sim, todo ano, frequente. Frequente, né? São feitas até pelos alunos das faculdades de medicina veterinária, são feitas até pelos veterinários, né? E eu vejo pouco aqui na nosso estado de Santa Catarina. Aqui essa é bem campanha pontual, né? A cidade que faz. De vacinação de raiva, né? E até complementando esse dado, né, que a Cas trouxe pra gente, tá até aqui no material, né, que longe das doenças infecciosas com as vacinas. Então, se a gente faz a vacinação, tudo isso que a gente tá falando aqui, né, desde o início, a vacinação, o controle, ele é crucial para que a gente consiga diminuir essas estatísticas. Então, a gente, como médico veterinário, é crucial para a gente conseguir trabalhar nessa saúde como um todo, né? Isso aí. E me diga aí, é possível prevenir assim a transmissão de zoonoses aí na questão da alimentação adequada do animal? No momento que a gente tem um animal que tem uma ótima condição de saúde, então o que seria, pensando do ponto de vista veterinário, né? Questão de higiene também do local que o animal se alimenta, né? Do comedouro que ele se alimenta, né? A nutrição adequada, e a gente acredita muito nisso através também da Royal Canin, o animal, o filhote, que já recebe uma nutrição adequada para aquela fase de vida, ele vai ser um adulto mais saudável. Né? Então, ele vai ter qualidade de vida até pensando em 8 anos de idade, 10 anos. Então, ele já está na melhor idade, mas ele teve toda uma construção de começo de vida com os nutrientes corretos. Isso aí. Então, a gente, através da Royal Canin, a gente trabalha muito em saúde do gato e do cachorro. Né? Então, é muito interessante porque é uma coisa que a gente tem à disposição, né? É fácil de encontrar, está em todas as boas lojas do ramo. E a gente tem esse cuidado também de nutrição. Tem uma ferramenta para o médico veterinário que é o Portal Vet, por exemplo.
né? Não sei se chegasse a mexer já, Sim. mas o Portal Vet ele vai fazer exatamente o cálculo de quantas gramas o animal tem que se alimentar durante o dia, qual é a melhor solução nutricional para aquela fase, para o estilo de vida, para aquela raça, para aquele porte, né? Então eu vejo muitas pessoas deixando a ração à vontade, né? Falamos também aqui não sobre o ideal, sobre, né? Não só com a promotora de justiça, com a delegada, com o pessoal que está trabalhando com maus tratos, né? Às vezes o pessoal passa na frente da casa do vizinho, né? Isso. Fala, esse cachorro não está comendo, né? Você tem que ver também que tem um horário para colocar a alimentação, né? Isso, tem todo um processo digestivo para a gente vejo respeitar. Que quem está errado é quem deixa a alimentação o dia inteiro para o animal, né? E até a gente sabe que a ração por si só, se ela está ali exposta, principalmente quando está no quintal, né, fora de casa, atrai rato. Isso a gente aí. tem que lembrar que o rato, quando ele se alimenta, ele também urina no mesmo local. Tá passando inseto também ali em cima, né? E Tem aí, formiga, assim, tem urina... barata, E tem... perdendo as propriedades da ração a urina também, né? contaminada, tem a leptospirose aí, que a gente está falando tanto dela. Então, a nutrição, com certeza, a gente precisa também ter esses cuidados para evitar problemas, com certeza. Isso aí. E me diga, qual o protocolo aí que é mais utilizado aqui entre os veterinários aqui da região aqui na questão de vermifugação? Pode falar, porque é uma coisa que a gente até dá uma respirada antes de responder, sim. porque não existe Falamos um consenso. bastante de vacinação e vamos falar um pouco da vermifugação. Mas o remédio de vermes, né, o vermífugo, ele não precisa ser exatamente a mesma coisa para todo mundo. Exato. Então, o ideal é, ok, o seu animal vive aonde, que estilo de vida que vocês têm, qual é o risco de exposição que ele tem, inclusive pensando em verme, tá? Sim. A gente, às vezes, trata o assunto como se fosse uma coisa super banal, é simples, é só remédio de vermes, né? Tem muita gente que sabe qual é o remédio já, então eu vou dar uma dose hoje, repito em 15 dias. Não quer dizer que ele é o mais adequado para aquela situação. Sim. Então, quando a gente fala de verminose, fala de remédio de vermes, a gente precisa, sim, analisar onde é que aquela pessoa mora, qual é o estilo de vida, ela tem contato com outras espécies ou não. A idade do animal também, né? E se a gente percebe que tem a maioria dos animais, por exemplo, falando de cachorro, eles estão na rua direto. Em algum momento eles vão dentro do condomínio, dentro do prédio, eles têm contato com outros animais, ele poderia ser desverminado todo mês, com segurança. Então, os vermífugos que nós temos no mercado, eles são seguros. E às vezes, tem algumas pessoas, alguns tutores, né, a gente ainda volta para o termo tutor, mas que os responsáveis dão remédio de vermes uma vez por ano, a cada 6 meses, ou a cada 3, mas ele ouviu essa informação em algum lugar e ele nem se questiona do porquê científico disso, né? Então, sempre a nossa resposta vai para o depende. Sim. Ah, mas como é que eu uso o remédio de vermes para o meu cachorro? Não sei. Como que é o seu cachorro? Onde é que ele mora? Isso aí. Né? Ele vai passear no parque de coqueiros, ele vai na beira-mar, ele vai em alguma região ali no Pedra Branca, do lado da Capivara. Vai na praia. Ele vai na praia, vai na areia. Animais que ele tem contato, né? E até aproveitando, trazendo um ponto, foge um pouquinho da pergunta, mas eu acho que é importante a gente trazer isso também. A gente vem vendo cada vez mais a prática do beach tênis agora, né? Sim. Em contato com a areia e tal. E dos humanos em contato com a areia. Em contato com a areia. E o que deu no ano passado um surto de bicho geográfico. Boa. Então, assim, é algo que o chamou bicho atenção, geográfico, né? que é também uma zoonose, né, para nós, é algo que vem da onde? Do cão que não foi desverminado. Sim. Então, é mais um ponto que a gente também precisa... É aquele cão que ele leva para jogar o beach tênis com ele, né? Exato. Exatamente. Não recolheu as fezes como deveria, como a gente já falou na questão de higiene. Né? Então, saiu para passear com o seu cachorro, leva uma sacolinha, né? Leva um papel, bota num lugar correto para descartar também, porque você tem responsabilidade com as outras pessoas que estão passando ali. Os parques, as gramas também, todo mundo vai fazer piquenique, senta embaixo da árvore. Na praia. Poxa, é responsabilidade social, assim. Com eu certeza. estou cuidando dos dejetos do meu animal para não contaminar ninguém na sequência. E até hoje, então, assim, a gente pode fazer, como a Cássia comentou, pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, tudo vai depender do estilo de vida daquele animal. E hoje, para facilitar, inclusive, porque às vezes o tutor fica, meu Deus, eu tô perdido, do responsável, eu tô perdido nessa quantidade de coisa que eu tenho para fazer. É vermífugo, é antipulga e...
Hoje a gente já tem produtos como o NexGard Spectra, no caso de cães, que já trata as duas coisas, né? Então ele pega o zendo e o ectoparasita, então é pulga, carrapato, sarna, os vermes intestinais, e o NexGard Combo, que é o de gatos, que também são produtos completos aí que já fazem essa prevenção e tratamento como um todo. Ótimo. E meninas, me digam aí, divulguem um site aí onde que o pessoal pode estar olhando todas as informações que a gente está falando, tem algum material aí da Behring, a gente sempre fala coisas em que a gente tem comprovação científica, né? Nós não estamos inventando dados, nós não estamos inventando informações. Estudamos muito para estar aqui, né? Estudamos muito e a gente continua estudando e se atualizando. Então, nós sempre recomendamos o site da Behringer para os médicos veterinários, né? Vamos então botar aqui embaixo depois. Isso, a gente coloca para vocês, portalbiconnect.com.br. Para Royal Canin, na parte de nutrição, né, de cães e gatos, inclusive tem acesso para os estudantes de medicina veterinária. Nós temos o portal VET ou royalcanin.com.br. É sempre importante botar o BR, porque senão ele vai para outros lugares, tá? O .com pode ser informação de Portugal, por exemplo. Organact, a gente tem o site da Organact mesmo, organact.com.br. E dentro do site da Behringer, por exemplo, nós temos artigos falando de zoonose, nós temos artigos que falam sobre vacinação, sobre imunização. Então, lá tudo está à disposição do médico veterinário e dos estudantes em PDF. Então, o profissional pode estudar e se atualizar através de lá. Lembrar que a gente tem o site da Fiocruz também, falando de zoonose, né, que é um site oficial, ele tem todas a responsabilidade com as informações, e o gov.br, né? Então, ali no Gov também a gente tem informações sobre zoonose, sobre as doenças emergentes, o que o tutor pode fazer também, né, o responsável. Então, sempre procurar canais oficiais, não adianta só a gente pesquisar, botar ali e digitar no provedor, lá no filtro, e aí podem aparecer coisas que talvez não sejam verdadeiras, porque, por incrível que pareça, se as pessoas ainda não perceberam, tem informações que são erradas na internet. Então, a gente tem que ter um filtro, né? Isso aí. E me diga aí, para a gente finalizar, estamos chegando já ao final, quais são os mitos e verdades mais comuns aí que falam aí? Que vocês estão acostumadas? Tem muitos, Tem muitos, mas eu acho que o principal é grávidas, gestantes. Isso. Não deem fim nos seus gatos, né? Boa. Ele não vai passar toxoplasmose para você, como a gente comentou mais cedo. É mais fácil comendo um alface a gente pegar a toxoplasmose do que o gato. Então, se for um gato vacinado que está com vermífugo em dia, não tem o porquê você se livrar dele. Então, eu acho que o mito que eu defenderia hoje esse. Boa. Gestante não precisa se livrar do gato. Um outro mito que eu vejo bastante, eu já fiz uma palestra na faculdade falando só de mito e de lenda urbana, né? A gente não precisa vacinar idoso. Então, a partir dos 8, 9 anos de idade, eu não vacino mais o meu cão, o meu gato, porque imagina, vai fazer mal para ele. Não tem sentido nenhum. A gente, inclusive, precisa ter mais atenção ainda com a imunização deles, porque eles estão numa fase que eles estão mais sensíveis, eles podem ter mais alterações de pele, eles podem ter alterações pensando na saúde como um geral, eles estão mais oxidados por terem vivido mais tempo, né? A questão de remédio de vermes. Então, tem uma lenda, um mito que, se eu usar remédio de vermes todo mês, eu vou causar uma desbiose no intestino daquele animal. Eu vou fazer mal, eu vou prejudicar se eu usar vermífugo todo mês. Sim. Não tem embasamento científico para isso, tá? Nós temos produtos adaptados para cada situação. Nós temos produtos que fazem modulação intestinal quando for necessário, mas a gente sempre tem que avaliar o risco e benefício. Assim. É melhor eu deixar esse animal desverminado todo mês e, se necessário, entro com uma modulação intestinal para algum caso específico, ou eu deixo ele sem proteção nenhuma, passando zoonose e complicando a vida da família que está ao redor. E até uma coisa que eu também acho importante a gente trazer... Trabalhava em clínica veterinária também, né? Sim. E uma coisa que eu via muito, o pessoal passar criolina. Para matar pulga, carrapato. Então, assim, gente, não. Temos medicações, a indústria farmacêutica veterinária, ela se atualiza o tempo inteiro. Então, a gente tem ótimos produtos. Então, assim, para medicar o seu cão e o seu gato, primeiro, com orientação do médico veterinário. E segundo, busque por produtos veterinários. Então... Não vão com essas receitas caseiras aí, porque vai matar a pulga e o cachorro também. Isso aí. E casa limpa, né? Que a gente conversou também. Casa limpa não tem parasita. É outro mito.
Tá? Uma casa pode ser super limpa, super organizada, né, ao olho nu, porque a gente não está com o microscópio olhando a nossa casa toda hora. No caso do cidadão, ele prefere uma água mais limpa do que Isso. suja, né? Tendo água parada, nós temos já um criador ali de mosquito que já pode estar passando doença para todo mundo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só deixar bem claro que casa limpa, sim, isso deveria ser o mínimo, mas uma casa limpa e desinfetada com produtos que são específicos para parasitas, a gente vai ter um controle mais efetivo, né? Justamente. E me diga aí, quais as principais perguntas aí que vocês aconselham os responsáveis de cães aí e de gatos fazerem para os seus veterinários? Bom, eu acho que principalmente a questão de trabalhar com produtos Sim. que sejam éticos, sejam marcas aí, né, que trazem realmente benefícios para a saúde do Sim. cão e do gato. Quando a gente fala de vacinação, principalmente, né? Então, por que a gente bate tanto nessa tecla de buscar o médico veterinário para fazer a vacinação? Sim, de buscar uma vacina ética, né? Buscar uma vacina ética. Isso. Então, a gente tem aí os laboratórios, né, os produtos importados que conseguem garantir, então, essa imunidade. E esses produtos, eles estão na mão do médico veterinário. Então, a linha de vacinação da Boehringer, por exemplo, né, ela é super tecnológica. Então, consegue garantir aí uma boa imunidade para os cães e para os gatos. E até mesmo se o médico veterinário é alguém que se atualiza também. Com então, como a certeza. gente estava falando, a gente estudou muito, a gente estuda muito todos os dias, né? Então, eu acho que a atualização, ela é fundamental. E até trazendo para nossa rotina, né? Eu e a Casa, a gente somos veterinárias, a gente trabalha na questão da área comercial, né? Junto aí com o distribuidor, com as indústrias, mas principalmente a gente faz a visitação para levar as informações atualizadas para os médicos veterinários, né? Então, a gente facilita também esse processo da informação e também para os tutores como um todo, né? Mas eu acho que o principal ponto é buscar um veterinário que trabalha com produto bom também. É isso, procurar a loja, né? Tem responsável técnico, tem o Boa. veterinário para me atender. Isso aí. Todo mundo é para ter uma informação de qualidade. Os balconistas também, a gente faz inclusive treinamento para esse público. Só que quando Que essa o tutor vacina tem seja que aplicada buscar, até por um próprio Isso, veterinário, né? Exato. quem No tem consultório. competência para aplicar a vacina Isso. é o médico Justamente. veterinário, ponto. Tá? Então, o tutor também tem que, né, o responsável precisa buscar o profissional correto para fazer cada coisa. Justamente. Então, hoje a gente tem também muito aqui em Floripa, principalmente, os veterinários que fazem atendimento a domicílio. Então, às vezes, não consegue ir até a clínica, até o consultório. Procure por um profissional que venha até a sua casa, Sim. mas que consiga ali fazer da forma que tem que ser. Porque a vacina não é a gente sair da loja agropecuária com ela dentro do saquinho de gelo que vai dar... Não vai funcionar. Isso aí. Tem todo um cuidado Vai dar para ser errado. armazenado, né? Com Então- certeza. Eu falo, não adianta a vacina ser ótima e você deixar ela fora do gelo, né? Isso. Exatamente. Meninas, gostaria de agradecer a visita de vocês aí, que seja Passou muito a rápido primeira- a nossa conversa. Mas temos assuntos aqui para mais 3 horas aqui, ô Daniel. Gostaria de agradecer a vocês aí, né? Que seja a primeira de várias, que vocês venham Com mais certeza. vezes aqui, né? Trazendo mais atualizações nos assuntos da prevenção de zoonose dos pets, tá? Gostaria de agradecer as duas, tá? Queria deixar uma última mensagem pro pessoal. A gente que agradece o convite, né? Foi uma honra. Passou muito rápido mesmo Sim, a nossa sim. conversa. E até quero deixar um recado para você que é médico veterinário, que queira também receber a gente na sua clínica, trocar uma ideia. Você consegue encontrar a gente através da @agrosulcatarinense nas redes sociais, é Agrosul com um S só. Ótimo. Ali também tem todos os nossos produtos, então a nossa equipe está sempre pronta para atender, né? A gente trabalha principalmente aí com as marcas Royal Canin, Boehringer, Ingelheim, que é parte de vacina, antipulga, Organact, que é suplemento. A gente tem a nossa linha, temos areia também para gato, né, que é a Cat Free, que é um excelente produto biodegradável. Temos toda a linha de banho e tosa também. Temos linha de petiscos. Então, assim, temos o portfólio completo para atender tanto o médico veterinário quanto o lojista que atua aí no mercado pet. Estamos à disposição com informações também. Podem procurar a gente nas nossas redes sociais. Perfeito. E quando precisar marcar Vamos algum colocar esse treinamento, endereço alguma de vocês loja, a aqui. gente está por aí. Estamos à disposição. Beleza, então. Muito obrigado, obrigada. meninas. Tá? Muito obrigada. Pessoal, até mais. Muito obrigado e até a próxima.
Vet e Saúde.